Hello, friends. Hello. Welcome, everyone, as you start to hop onto the webinar. We're so happy Olá, to have you with us. amigos. É muito It's bom truly estar com good to gather again vocês. in É bom 2026 and demais at the beginning estar of Lent juntos de across time novo zones, no início de vocations, ministries, 2026, and no início da communities quaresma, com a in our diversidade shared de journey of fusos care for our horários, common vocações, home. ministérios e For those of comunidades you em whom I nossa haven't jornada met, I'm compartilhada de Stephen, cuidado and I serve with com the a nossa Laudato casa Si Action comum. Para platform quem ainda não team. me conhece, meu nome é It's a Steven, eu sou gift da to be equipe with you da today. plataforma de ação Laudato Si Before we e é uma begin, honra estar I'd aqui love com to invite you to vocês introduce hoje. yourself in the Antes chat, de começarmos, queria your convidar name, where you're vocês a joining se from, apresentarem and no the chat, o parish, nome, o diocese, local de onde school, você está or organization you're participando connected e a with. paróquia, diocese, I'll give you escola a moment ou to write that. organização a qual você pertence. Eu vou dar um momentinho para This is vocês more than a escreverem webinar, isso. it's an Isso aqui é opportunity to mais do que learn um and webinário, é collaborate uma oportunidade and para seeing one aprender, another colaborar live. e ver uns aos outros também é muito If you'd like to importante. follow along in Spanish, Se você preferir Italian, acompanhar em French, or espanhol, italiano, Portuguese, francês ou we've made português, space for you. isso é Just click the possível. interpretation É button on só your clicar screen no and choose the botão language you'd like. interpretação na parte inferior da tela e escolher o We are idioma recording this session, desejado. and the recording will be Estamos posted next gravando essa week in the sessão e a Laudato Si gravação Action será platform publicada na dashboard. próxima If semana you no painel already da have an plataforma de ação account, Laudato Si. you'll be able to Se você access já it tem uma there the conta, vai word poder next acessar a week. gravação na próxima If you don't semana. yet have an Se account in the ainda Laudato não Si tem uma Action conta na platform, we plataforma de do ação encourage you Laudato to Si, enroll. convidamos You'll você find the a se registration links inscrever. below in a moment. Os links para And inscrição finally, vão we estar want aqui this to abaixo feel no like a chat. circle of Por welcome. fim, queremos que esse Please espaço keep your seja um comments in the círculo chat de kind and respectful. boas-vindas. Por When favor, que you os seus signed up for this comentários no chat webinar, sejam you gentis agreed e to our etiquette respeitosos. guidelines, Ao se and we'll drop inscrever, that você link in the chat concordou com as again nossas in diretrizes case de you'd like to take etiqueta another look. e vamos Thanks compartilhar for o link helping us make this a novamente no space of chat, caso care você queira and connection. consultá-las. Agradecemos And a one more vocês thing, por nos ajudarem a fazer if a desse question comes espaço to um you lugar during de our time cuidado e together, you conexão. don't need to E wait. se surgir You alguma can click the dúvida Q&A durante a button nossa at the bottom of conversa, your você não screen and precisa send esperar it at até o any fim. point. É só We'll try to clicar no gather botão as de many as we perguntas e can before we respostas, close. QIA, na parte inferior Just da a tela, reminder, e questions in the regular escrever chat sua can pergunta a qualquer easily get momento. lost in the flow, Vamos so please responder o do use máximo that de Q&A pergunta space for possível antes de anything you'd like us to encerrar, hold mas to queremos and lembrar respond vocês que as to. perguntas no chat normal podem se Now perder that we facilmente have no some of our fluxo de housekeeping out mensagens. of the Então, way, por before favor, we turn to our use o espaço de speakers, I'd like to perguntas e situate our time respostas, QIA, together. para qualquer pergunta. Today's theme is Agora, Start the Year então, Strong, antes de darmos a forming your palavra aos plan for nossos oradores, gostaria 2026. de But contextualizar o this is nosso more about encontro. planning O tema de activities. hoje é It's começar o about ano com regrounding força our work total. in the Elabore seu plano spiritual para and educational 2026. foundations of Mas Laudato vai Si, além do planejamento de learning from the key atividades. insights and patterns we saw O in que nós queremos é 2025 reforçar and nosso discern trabalho how we nos respond fundamentos wisely espirituais e to the changing educacionais da context Laudato shaping Si, aprender com as 2026. principais One of percepções e those emerging padrões que contexts observamos em is the rapid 2025 e expansion of discernir como artificial responder sabiamente intelligence ao and digital contexto em technologies. constante mudança que But vai today dar a is not cara de about endorsing or 2026. condemning Um desses AI, contextos it's about emergentes é a discernment. rápida It's about expedição da asking, inteligência how do artificial new e das technologies shape tecnologias the way we see digitais. Mas creation? hoje não falaremos de How do they apoiar ou condenar influence a our IA, vamos educational falar de practices? discernimento. How do we De remain que forma communities of as novas contemplation, tecnologias moldam a nossa conscious, visão and da conversion criação, in a como elas digital influenciam age? nossas práticas This is a educativas conversation e como that is still podemos manter evolving nosso in the caráter de church and comunidade de society and contemplação, within our own consciência e communities. conversão na And era we're not here to digital. offer final Essa conversa answers. ainda We're here está to em think andamento and na pray and igreja, na reflect together sociedade e nas nossas because comunidades. education, E nós não estamos discernment, aqui para and dar ethical respostas reflection definitivas. are not Estamos side aqui para conversations in pensar, Laudato orar e Si. refletir They are juntos, porque a central to educação, ethical ecology. discernimento e reflexão é ética So, não são before we assuntos continue, secundários na I'm Laudato grateful to be Si, led são in prayer by centrais Sister para a Maria ecologia Nestepra, integral. a Municipal Antes Sister from Notre Dame from de Sao Paulo, prosseguirmos, Brasil. agradecemos a Sister nossa Marinas has oração spent da her irmã life in Marinês education Capra, as a das Irmãs teacher, Escolares de principal, and Notre Dame, leader em São within the Paulo, no Full Sisters Brasil. of Notre Ela Dame dedicou network, sua vida à carrying out educação what she como describes professora, simply diretora as e the mission of líder da God rede da wherever sua I am. congregação, Her work realizando o bridges que ela faith, descreve formation, and simplesmente como a justice, missão and she de is a member of the religious Deus onde advisory quer group que ela of the Laudato Si Action esteja. platform. O seu Though trabalho she cannot une be with fé, us formação live, e justiça, she e ela é membro has do grupo generously recorded consultivo this prayer for religioso our da gathering. plataforma de ação Laudato Let's Si. allow this to Embora resound ela for não us in possa the estar Lenten conosco season, pessoalmente, ela not first as gravou planners, but generosamente as uma oração para o disciples. nosso encontro.
Então, que isso alinhe e nos alinhe e nos centre nesta época de quaresma, não como planejadores, mas como discípulos. Good morning.
Bom Good dia, afternoon, good boa evening. tarde, boa noite. Welcome to this moment of prayer Bem-vindos a in esse the momento opening of de our oração webinar. na abertura do nosso webinário. And let us place our life, Vamos our colocar as nossas world in the vidas, o heart nosso of our mundo Creator and no ask coração do nosso Criador that e the pedir divine word que a palavra divina, help us o Verbo to divino, become nos stronger ajude to a ser care mais for life. fortes e a cuidar da vida. And we pray, E nós God of life, oramos em nome do Pai, creator do of Filho e do heaven Espírito and earth, Santo, Deus da vida, Criador do of céu e da all terra, that lives de and tudo aquilo breathes. que From vive e every respira, corner of de the cada earth, we canto da gather before terra, you nós today nos with reunimos diante de gratitude Ti and hoje com reverence. gratidão e reverência. This is the day the Esse é Lord o has dia made. que o Let us Senhor rejoice and be glad in it. nos doou. We receive this new Alegremo-nos year e nele as a exaltemos. gift Recebemos esse novo ano como and um dom as a e como uma responsibility responsabilidade entrusted que to foi our hands. confiada às nossas mãos. May your spirit be Que o teu present among us, Espírito esteja which in the presente entre beginning nós, hovered over que the waters, no and início which in the pairava sobre time as of the new águas e creation que in na Jesus época Christ da nova filled the criação em apostles Cristo with courage. encheu os Be apóstolos de present among us coragem. now, renewing our Es- hope Que and estejas guiding presente our conosco steps on this agora, common renovando journey. a nossa esperança e os nossos You passos nessa entrusted jornada. humanity with Tu the care confiaste à of the earth humanidade to o cultivate cuidado da and terra keep it. para cultivá-la e Grant mantê-la. us wisdom to educate, Dá-nos sabedoria para courage educar, to coragem para transform, and transformar humility e to humildade recognize para that we are part of reconhecer que somos creation parte da and criação not its e não os owners. seus proprietários. May your word be a Que a light tua for our palavra path, seja uma especially luz para o as we nosso caminho, discern the actions especialmente of the ao year ahead. discernirmos as ações do Help ano que us se to align inicia. our projects Ajuda-nos a alinhar with os nossos justice, projetos com justiça, compassion, compaixão and the common e com good. o bem comum. Hear, O God, the cry of Escuta, the ó earth and the Deus, o cry of the grito poor. da terra e o grito Give dos us a sensitive pobres. heart, capable of Dá-nos um coração responding with sensível, concrete capaz de gestures of responder care, com gestos concretos de solidarity, cuidado, and the solidariedade strengthening of e communities. o fortalecimento das May nossas we, as a global comunidades, que community nós, of como faith, comunidade global de walk fé, together, possamos caminhar renewing our juntos, minds and renovando a nossa attitudes. mente e as Be nossas signs of atitudes. hope Que in a sejamos wounded sinais world, de but esperança no one nosso mundo still full ferido, of promise. mas que ainda assim é cheio de We ask promessas. that our minds be opened Pedimos que to nossas new mentes ways of sejam inhabiting abertas this a world. novas maneiras de habitar May este learning through mundo, ecological que education guide possamos us to a true aprender através da conversion of educação heart, ecológica leading e us que to contemplate sejamos the guiados a beauty uma verdadeira and conversão do defend the coração. dignity of Leva-nos a every contemplar a creature. beleza e a defender a Give dignidade us de the toda strength to be criatura. communities of Dá-nos a resilience and força capacity para ser building. comunidades de In the resiliência e face of construção climatic and social de, uncertainties, e de may we not capacitação. encounter fear, but rather the Diante das courage incertezas to sociais e act collectively, climáticas, que não encontremos o medo, mas que strengthen the tenhamos most coragem para agir vulnerable, so that their coletivamente. voices and the Fortalece os mais wisdom may vulneráveis para guide que as our vozes e a steps and sabedoria, renew our suas vozes hopes. e sabedoria possam guiar nossos May passos our e renovar nossa decisions esperança. echo Que the nossas cry of the decisões earth
ecoem o and the grito da cry terra of the e o poor. grito dos pobres. May our decisions promote Que as life in nossas abundance, decisões promovam a peace vida em among abundância, peoples, a the paz entre os establishment of povos just e o relationships, estabelecimento de and the loving relacionamentos care for justos, our common home. de cuidado We amoroso entrust com a everything nossa to casa you comum. A ti with confiamos tudo, confidence com and confiança hope. e esperança. Amém. Amém. May we have a very Que fruitful tenhamos gathering today. uma reunião muito frutífera hoje. Amen. Amém. Now, I'd like to Agora, introduce someone many of you gostaria de already know, apresentar and alguém que someone I muitos de have the vocês já privilege of working conhecem e closely com quem with, tenho o privilégio de Alonso trabalhar em Llanes, estreita our program colaboração. manager for the Laudato Alonso de Si Action Llanes, o nosso platform. gerente de programas para a Alonso has plataforma been de ação walking with Laudato this Si. project through its O growth and Alonso evolution, acompanha esse and projeto he brings a rare desde o seu combination of início, em strategic toda a sua clarity evolução, and deep e commitment to the traz uma church's rara combinação ecological de clareza mission. estratégica e profundo So I'll briefly compromisso share com a key missão insights from ecológica da igreja. 2025, Ele vai what we've compartilhar insights learned, what's importantes de emerging across 2025, sectors, o que nós aprendemos, and o que está why surgindo em revisiting your todos os dashboard setores and e marking your por que progress really rever o seu painel matters de as we look controle toward e acompanhar o seu próprio 2026. progresso é realmente importante Alonso, I'm ao grateful for your leadership. planejarmos Over to you. 2026. Alonso, eu agradeço pela sua liderança. Você está com a palavra. Hello. Good morning, good afternoon, everyone, Olá, and bom dia, welcome. boa tarde a It is todos. a Bem-vindos. joy to gather É uma with alegria you estar today aqui as com part of vocês hoje this como global journey parte of dessa ecological jornada conversion global through de the conversão Laudato Si Action ecológica platform. através da I plataforma de will ação like to Laudato take Si. just a few Gostaria minutes de to dedicar share alguns minutos where para we are compartilhar as a a community. situação atual da nossa If you comunidade. haven't seen our annual Se report, você ainda não viu o nosso relatório anual de just go 2024 e ahead. We warmly 2025, invite you to take a eu look. It's convido vocês available a dar on uma the olhada. Eu platform realmente incentivo website. vocês a dar uma olhada, And porque here you will está find that nesse the relatório last que está na year, nossa more than plataforma, no site, 5,600 e ao longo do institutions and último ano, mais de 5.600 5,700 instituições e families or individuals 5.799 across famílias ou 150 countries indivíduos have em continued 150 working países têm together caminhado on this juntos path nessa of jornada de internal ecology. ecologia integral. But beyond the Mas, numbers, além dos what moved números, us o most que in mais nos 2025 comoveu was em 2025 foi o that we are seguinte: seeing ecological conversion become estamos concrete. vendo a conversão ecológica se Institutions and families concretizar. are As not making only instituições não commitments, they estão, e are famílias não estão só implementing assumindo real compromissos, measurable actions mas in their implementando communities, ações reais e parishes, mensuráveis em suas schools, comunidades, religious paróquias, escolas, casas organizations. And this is a religiosas sign of e maturity. The organizações. Isso é church um is not sinal de only speaking maturidade. about A care igreja for não está só creation, it's actually falando living sobre o it. cuidado com a criação, ela está In this vivendo esse slide, cuidado. we're going to see Analisando slide, os please. We're dados, going to see the próximo top slide, por actions favor, of vamos ver as 10 principais 2025. ações When mais we frequentes analyze adotadas participant em data, we 2025. Quando identify the analisamos os top 10 dados dos actions most participantes, frequently nós adopted in vemos as 2025. ações Many of them are mais simple, adotadas em so 25. you can E see muitas reducing delas food são waste, simples. recycling, Reduzir composting, desperdício de buying local comida, food, reciclar, saving compostar, energy. comprar But alimentos taken locais, together, economizar they energia. tell a Mas, em powerful story conjunto, that care for elas creation contam is uma becoming part história of ordinary poderosa, Catholic life. que é que o cuidado com a Ecological criação está se conversion is tornando no parte da longer vida cotidiana dos something abstract, católicos. it's A conversão become, ecológica or it's deixou de becoming ser a daily abstrata practice e está among virando uma prática the diária worldwide Catholic Church. entre And os I want to close with católicos an do mundo invitation for inteiro. this year. Eu If you're already quero part of the platform, concluir com um convite para take this esse as ano. Se você já encouragement faz to parte da complete your steps, to plataforma, mark your actions, conclua submit your seus reflections and passos, your plans. marque as suas And ações, if envie as your suas institution, reflexões. E se a sua um, instituição, remember, if your institution completes these se steps, ela concluir os and you track your passos progress, you can receive a Laudato Si do plano certificate, Laudato which is a Si, se recognition você acompanhar not o of seu progresso, perfection, você pode but of receber perseverance. o certificado If Laudato you're Si, que é um not participating reconhecimento não yet, de we warmly perfeição, invite you mas de to join this global perseverança. journey. Se você ainda não Together, participa, step by convidamos step, você we are shaping a a se new juntar a essa ecological jornada culture global. in the church. Juntos, passo a Thank you passo, for nós being part estamos of the construindo movement uma of nova hope, cultura and back to you, ecológica na Stephen. igreja.
Obrigado por Thank you participar so desse much, movimento Alonso. de esperança. De Um, volta para você, Steven. I just want to Alonso, say muito that as we look obrigado. ahead to O que 2026, eu gostaria de dizer é what que, strikes me olhando listening para to you is that these aren't 2026, just o updates, que they're me signs of impressiona ao implementation. ouvir I você know é something que we essas often não são discuss só in our meetings atualizações, behind são the sinais de scenes is that implementação. ecological conversion isn't E measured algo by que nós inspiration alone. frequentemente It shows discutimos up em in nossas reuniões, habits, nos in bastidores, é que a budgets, conversão in procurement ecológica decisions. It's what não gets é medida só pela composted and what gets inspiração, ela se purchased. manifesta em And that hábitos, shift from saying orçamentos, we decisões care de to being able to compra, say this is what we compostagem, did no que nós feels like a compramos, quiet e maturity essa for those mudança involved de in the dizer platform. So thank you nós for nos sharing. importamos para dizer foi isso que I nós think there's a fizemos, question transmite uma quietly emerging sensação de beneath all of this. maturidade How do tranquila we para deepen aqueles what we've envolvidos na already begun? plataforma. And I think the context around Acho this que a is questão shaping é and como é que shifting nós so podemos quickly, aprofundar o que já começou. technologically, socially, E culturally. como So that podemos brings us fazer isso to num our next contexto que speaker. está mudando It's my rapidamente, pleasure to introduce tecnologicamente, Ivan socialmente, Efraim Egosam. e isso nos He leva ao nosso teaches at the próximo Pontifical orador. and Royal University Eu of apresento a Santo Tomás in vocês o Manila, Ivan the Efraim oldest existing university in Agosum, Asia, que founded leciona na in Pontifícia 1611. e Real This is Universidade a de Santo place Tomás where faith em and reason have Manila, been in e é a mais conversation for antiga da Ásia, centuries. ainda em There, funcionamento, fundada em he served as a faculty 1611, member and um research lugar onde associate, a fé e a and he razão is dialogam currently há completing his séculos. doctorate in Ele trabalha philosophy como with a membro do focus corpo in docente e theology. pesquisador His adjunto, work ranges e widely atualmente está from concluindo Thomas seu Aquinas doutorado em and Javier filosofia com foco Marcel em to medical teologia. humanities O and seu artificial trabalho intelligence. abrange uma But ampla what gama de connects it all is temas, a desde concern Tomás de for the Aquino e human Gabriel Marcel person, às humanidades how we médicas e think, how inteligência we form artificial. conscious. Mas o que interessa a He joins ele us é today a not to pessoa offer humana, definitive como nós answers, pensamos, but to como help us formamos reflect nossa more deeply in consciência. E 2026, hoje ele está and conosco perhaps não para more oferecer honestly respostas about how definitivas, integral mas para ecology nos is unfolding ajudar in the a digital refletir age. mais So profundamente today em is about discernment, 2026 about asking, sobre are como we a forming ecologia integral se persons or desenvolve simply na era training digital. users? Então, hoje o Are we assunto building é communities of wisdom discernimento. or Como systems nós of formamos efficiency? pessoas, estamos Ivan, formando thank you for pessoas ou helping us simplesmente reflect more treinando deeply on these usuários, questions. construindo The floor comunidades is de yours. sabedoria ou sistemas de eficiência? Então, Thank you Ivan, very eu passo much, a palavra a Steven. você. Let Muito me just share my obrigado, screen. Steven. Eu vou compartilhar a Okay, minha I hope tela. everyone can see it already. Espero que todos consigam ver. Okay. Good morning to those in Vancouver or in New York. Good afternoon Bom dia aos those que in estão em London and Nairobi. Vancouver, em Nova And York. good Boa evening to tarde those aos in que New estão em Delhi. I Nairobi ou was looking at the Londres. time E slots in the vocês registration que form. estão em Nova Magandang Delhi, gabi po sa mga kaibigan natin sa boa Manila. noite. Very special E good boa early noite aos morning que to estão those in em Sydney. Manila, And of aqueles course, que estão Bon na Pomeriggio madrugada a de Roma to Sydney. our friends E in Rome. claro, A bom special greeting to pomeriggio heart a of our global Roma. church. First, I'd like to thank Em primeiro Miss lugar, eu Maureen, Alonso, gostaria Steven, de Elsa, and the agradecer a organizers Steven, of this Marine e event, Alonso, os Laudato Si organizadores movement. desse And evento, e the ao topic that movimento they gave Laudato me is to Si. talk about O AI and tópico its sobre o qual vou effects to falar é a environment, IA, education, como and how ela integral afeta ecology plays a a role in this. nossa And ação comunitária, this is a great educação honor and e opportunity a to share these nossa insights that I have ecologia been reflecting integral. É on for uma the past ótima oportunidade 3 years para eu since AI refletir e has been a compartilhar pressing o que eu estou issue. And estudando há 3 anos, even desde Pope que a Leo IA se tornou himself um assunto brought it up quente. Até o Papa to our Leão light. So falou let me begin with this sobre ela. quotation Então, vou from Pope começar Leo com uma XIV in his citação do message Papa to the Leão participants of XIV the nessa Conference on mensagem Artificial dos Intelligence in the participantes Common Home last sobre December a 2025. IA e It a nossa states casa human comum, beings que are called aconteceu to em be dezembro do ano co-workers passado. in the work A of inteligência creation, not merely passive artificial, consumers of content generated by AI. Our dignity lies in ela our ability to nos reflect, abriu novos choose freely, caminhos, love de novos unconditionally, enter horizontes. into authentic Ela relationship with pode others. nos AI ajudar, has certainly opened up new horizons ela for nos abriu creativity, novos but it horizontes para a also nossa raises serious criatividade, mas concerns about também its levanta possible sérias preocupações repercussions on sobre as suas humanity's openness to repercussões truth and beauty possíveis and em capacity for wonder and instituições contemplation, e a nossa recognizing and safeguarding what abertura à characterizes verdade e à the human beleza, person and guarantees e his a or her nos balance to maravilhar e a is essential for contemplar. establishing an Isso é adequate framework essencial for para managing the consequences of estabelecer artificial uma intelligence. estrutura End of quote.
And with adequada this, para as the Holy consequências Father da invites us to carefully support the inteligência freedom and inner artificial. life Com of young isso, people o Papa so Leão that nos talents should be developed, convida meaning will a be discerned, and desenvolver confront talentos, the deeper questions of discernimento e existence rather than simply confrontar as grandes consuming questões information de with the age existências e that não we are só right now, no, in the pensar nas digital age. And we informações hope to que nós guide recebemos these na era people digital. through the lens Nós of integral ecology to esperamos use que technology todas as suas intelligently reflexões and nos ethically guiem fosters com maturity and relação responsibility à in the broader horizon tecnologia so that we can num really harness horizonte AI mais for the amplo, common good. que nós So possamos here, usar a IA para o it's bem really comum. the Holy Father is really talking about the O shared commitments Papa from está politics, falando sobre institutions, businesses, compartilhamento, education, compromissos and compartilhados communities to entre place this políticas, responsibility instituições above e a profit, igreja, above e a a nos technocratic paradigm. responsabilizar And when I por colocar realize as with this pessoas acima do message that lucro e não ver o AI mundo is not sob um first a technical paradigma problem to solve, tecnológico. but Eu it is a diria que a IA reality não é to um be problema it's a tecnológico para reality resolver, to be mas spiritually é uma interpreted, both realidade in para the ser grace-filled interpretada possibilities and espiritualmente, its ambiguous, even dangerous tanto em consequences. em As we termos know, das it suas is truly relevant possibilidades, como today das suas and must be looked consequências carefully as it can ambíguas. affect Isso é the way humans are relevante, formed and porque humans pode interact afetar a with one maneira como another. os seres humanos são formados e So interagem uns com our os reflection outros. today follows Então, this a deeply nossa Ignatian reflexão perspective, no? Since we nos go back to the segue a Jesuit nossa influence on Pope perspectiva Francis in Laudato ignaciana. Si, Nós instead of our usual voltamos seed à judge influência framework, jesuíta I do want Papa to Francisco present na it Laudato through Si, e eu contemplatio, gostaria examen, de convertio, and oferecer uma actio. estrutura para We begin vocês with que são contemplatio ad contemplatio, amorem, examen, not with conversio e problems, but with gift, actio. with the Nós reality vemos that creation remains first of contemplatio all an como expression of the love a of God, a word observação given before it is de que managed, a home nós received ganhamos before o it is amor de prepared. Deus. From this contemplation, we move later on Dessa into the examen, contemplação, nós where we vamos are para invited o to see truthfully exame em que not nós only the devemos ver environmental crisis, verdadeiramente não só a crise ambiental, but also our own mas participation in também it. a nossa So própria individually, through our participação lifestyles nessa and crise, communally, through our social, através dos economic, and nossos estilos de technological vida, systems, we hope to have an honest individualmente, awareness mas também that is not meant to produce comunitariamente. guilt, Isso but não deve clarity, so that produzir we may have a culpa em clearer nós, version of mas where we stand clareza. before God, Devemos before ter creation, uma and before visão one clara de another. onde nós From this estamos clarity, diante I de hope to Deus, tackle de in nós conversion, mesmos e ecological uns dos conversion, where outros. E da where criação God também. E allows essa grace and conversão invites us to vai touch and transform us from nos within. And this is the heart of permitir que a integral graça de ecology, Deus as we know. transforme o It's not nosso merely coração. Esse é o changing coração behaviors, but da reshaping desires, habits, ecologia and integral. imaginations, because so that our care for common home becomes a Nosso cuidado spiritual da casa orientation, comum not just a moral nos obligation. leva And a uma finally, this leads us orientação to actio, espiritual e não working apenas a together uma in obrigação moral. concrete, Isso nos leva a and discerned axio, que é a effort to ação. respond to the cry of the Agimos earth juntos para and the cry responder ao of the grito poor. This da path terra e is dos not different from the pobres. familiar method of the pastoral Isso cycle of não see, é discern, act, but it is more in a spiritual deepening to diferente remind do us that método ver, julgar, before agir we act, pastoral, we must first learn how mas to see, antes and de before we agir, change the world, devemos we incluir o must discernimento. first Como allow nós God vemos, to devemos change us. discernir, And I saw this when devemos I was permitir reading que Laudato Deus Si nos and Laudato mude Deum, antes that de this is mudar what as nossas Francis ações. was trying to talk Eu to li us, isso na or what he Laudato was Si e na trying to Laudato remind all of us, Deum, to see it e from é isso que within Francisco tenta at first. nos Okay. lembrar de So fazer, for the de first olhar part, primeiro para Deus. contemplatio, Então, na creation primeira as gift in parte, a digital world, contemplatio, devemos ver a let criação me como begin um that dom, num not with a problem, digital. not with a Vamos crisis, and not começar não even com with uma statistics, crise, com because I uma think that's what com that is not what estatísticas, Ignatius não is trying como to um teach us. But problema, we begin with contemplatio ad amorem, mas começamos contemplation com in view of love. contemplatio ad So we amorem, begin with a very simple and contemplação very profound truth. God com amor. creates, Nós God vemos gives, uma and God profunda dwells verdade. in all Deus things. cria, Deus Before dá e creation is Deus something to be vive em fixed, todas as managed, or coisas. even protected. A criação It is não é first a alguma gift coisa que that devemos precedes us, a gift that consertar ou sustains us, gerenciar. Ela é um and a dom gift que that does not um dom belong que nos to us. sustenta e um Or dom to que say não it more pertence a simply, nós. Mas, de uma the forma mais world is simples, not first a devemos project, dizer que it is o first mundo não a é, em primeiro present. lugar, um projeto. Em And yet primeiro today lugar, we ele é um contemplate this presente. gift
in a Ainda very assim, new hoje em way. dia, nós We no contemplamos longer esse look only dom with our de eyes. uma We look maneira with muito satellites, diferente. with Nós não sensors, vemos with esse mundo com os algorithms, nossos with artificial próprios olhos, mas intelligence. com In fact, satélites, some of us sensores, probably know algoritmos more about ou the com Amazon inteligência rainforest artificial. from Alguns de Google nós Earth sabem than from mais da actually floresta being in a forest, not amazônica in the do Amazon or Google just in a Earth, forest in their own mais do country. que We have seen estando glaciers numa melting. floresta no nosso próprio Personally, I have país, não seen precisa ser glaciers amazônica. melting Nós with 4K vimos os resolution. Of course, glaciares there are no glaciers in the derretendo Philippines, so I just e, was able to I was claro, just able to eu watch não temos virtually. So glaciares nas we track Filipinas, mas typhoons today in real nós time vemos through isso no applications. We Google e monitor the podemos deforestation by the monitorar hour, isso and através we de can map aplicações biodiversity from e space. And it's podemos quite mapear a ordinary. diversidade a But partir do espaço. AI Isso virou uma today coisa allows comum. us to Mas see a these IA things, to hoje em see dia climate nos patterns. So this is the permite ver potential of essas AI, coisas, right? como In os our padrões mission to climáticos. protect the Esse é um common home, to see potencial, climate esse é um patterns, potencial da IA no nosso to trabalho, predict certo? Para disasters, proteger a nossa to casa comum, monitor para ecosystems, identificar or even expand padrões, prever access to desastres, ecological monitorar education. ecossistemas And in this e sense, AI expandir o truly acesso à become, educação if you look at it, a ecológica. new instrument of ecological Então, awareness a and IA global pode ser um solidarity. instrumento de It seems like technology helps consciência us see creation more global clearly. e It gives solidariedade us new global. eyes, a new scales of vision, Ela and nos some dá new forms of novos knowledge. olhos, And for me, this is not a um novo small tipo thing, de because for visão. the E first isso time não in é human history, pequeno. humanity can see the É, planet as a whole. você It is pode ver o as one planeta como um fragile, todo, interconnected home. And como from a theological um perspective, lar that is fragilmente almost mystical. But interconectado. E de here uma comes the perspectiva Ignatian but, no? tecnológica, isso é quase místico. Contemplation is never innocent. Mas tem sempre o It mais, né? always A involves contemplação discernment. sempre envolve And discernimento. because even at the Porque, level of mesmo no contemplation, nível da AI is contemplação, a IA ambiguous. é We ambígua. risk replacing wonder Nós with data. arriscamos We risk substituir replacing presence with a simulation. admiração And pelos we risk dados, a replacing wisdom with presença pela prediction. simulação And let me e give a a small sabedoria example, because a com few as previsões. Eu months vou ago dar I exemplo, visited the beautiful beach here in our pequeno exemplo. country Alguns because meses I atrás, want to eu be tan. visitei uma linda And before praia even no nosso touching the país, porque water, eu I queria just me took out bronzear. my phone. No? I was Mas, with my family, with my wife, and além de antes de opened chegar Google lá, and searched, eu is this abri beach o safe? Google e Are there jellyfish? busquei essa What's the praia water para ver se quality? What's your view? It's an tinha AI, água-viva, esse Google tipo de Gemini coisa. can give it Então, quickly to o us. And Gemini only do after 5 minutes of Google nos deu researching did I finally look up algumas and respostas. realize E depois the de 5 sun was minutos de already busca, setting. We were too much focused eu on vi using AI, using que technology, and using a my phone. a And minha I had esposa perfect disse: você está information, but I focado almost missed demais the na IA, você está experience. sempre olhando And o this is our digital temptation today. seu We know celular. more, but Então, we eu vi que eu feel estava less. We menos predict more, conectado à but we realidade em que eu contemplate estava less. e And mais creation slowly becomes os a data dados que a set, IA estava me a dando. Então, resource, nós an object of contemplamos control. Not something menos, we nós receive, sentimos it becomes menos. something we manage. So E here we ask a natureza ourselves a se very torna não uncomfortable algo que question. nós recebemos, mas What algo are que these nós questions? gerenciamos. Isso Do nos our leva a algumas technologies deepen questões. our As relevance, nossas or do they tecnologias slowly dull aprofundam a nossa our reverência ou elas capacity for vão awe? Do they tirando bring a us nossa closer to the capacidade de mystery, nos or do they maravilhar? give us the Elas, illusion that the mystery is ela already solved? nos aproxima do Integral mistério ecology ou reminds nos us that dá a ilusão de que o creation is not mistério really já está informational. resolvido. Creation is A relational. criação não It é is sacramental. The informacional, world ela é is not just something relacional, we ela é analyze, it is sacramental. E o something mundo we não é algo encounter. que nós As só Francis always analisamos, highlighted, a é algo push-off que encounter, encontramos, como diz something we listen o to, Papa something Francisco, é a we cultura receive do as gift. encontro, And algo que AI recebemos therefore como must um remain a dom. window to creation, E not a veil é, over it. a IA It deve must be a ser tool that uma leads us to janela para a deeper wonder criação, and não not uma a maneira de screen that replaces experimentarmos a wonder. criação. Não Lord é say uma playfully, tela AI is que very good at telling us how substitui a many trees are left, realidade. but only É bom que a contemplation IA nos can teach us diga how to love a tree. quantas árvores ainda And without existem, love, no amount mas só of a data will ever contemplação save nos the permite forest. olhar para So our uma first ecological árvore task e is not amar action, a not floresta inteira. planning, not strategy. E Our first task
is a learning nossa how to see tarefa again. não é To see planejar, creation not as é not as a problem to aprender a solve, enxergar but as a gift juntos e to ver que a receive. natureza, a So criação, não é now um I move problema in the a second part, resolver, the mas examine um part. dom a Our receber. our E aí eu vou participation para a in this nossa segunda parte, a crisis, nossa because participação, after que é a contemplation, nossa it always participação leads nessa back nessa something little crise, more porque depois da, uncomfortable, the examine. da contemplação, Because nós it is one devemos thing to admire creation. fazer um It exame is de another thing to consciência, ask honestly, what porque is my devemos nos relationship with it? perguntar honestamente So the qual examine é a today is no nossa longer only relação com a ecological. crise que It is afeta also a deeply criação. digital. O We still ask desastre the não é só classic ecológico, questions, ele é, right? In the ele é examine, how do I profundamente consume? digital. Você How ainda do I se pollute? faz aquelas We ask this. perguntas But now clássicas we de must um also ask, how do I exame use de consciência, technology? como é que eu How much poluo? energy Mas eu posso sustains my perguntar digital também life? como é And que eu what uso a invisible tecnologia, systems support quanta my energia everyday sustenta a convenience? minha For vida example, a very tecnológica. simple Por confession, no? exemplo, uma I often feel confissão muito guilty some simples da minha when I parte. use too much Eu plastic. me I think this is sinto normal for um many, pouco but culpado I quando eu uso almost plástico never feel demais, guilty when I mas eu watch quase 5 hours of nunca videos on my me phone, when I am scrolling sinto on TikTok, culpado quando eu when fico I am binge olhando watching meus in vídeos Netflix. por 5 Because horas, one quando eu plastic bottle we feel assisto bad, filmes na but 5 hours Netflix. of streaming, cloud 5 storage horas that de we acquire for our streaming, iPhones, AI tools and data, we feel nothing espaço because na we nuvem feel para o it's nosso invisible. And that is precisely the problem. celular, Because são um AI problema systems rely invisível. on Isso é massive data parte da centers, do nosso enormous problema, electricity porque use, a huge IA amounts of depende water for de cooling, and rare earth enormes mining. And centros we are de here growing armazenamento de electronic waste. dados e muita So água para here resfriamento is a strange desses locais de modern truth. What is this armazenamento. strange modern truth? Então, aqui Our temos digital uma lives may look clean and verdade weightless, moderna but they are estranha, very que a heavy for the nossa planet. vida The digital ecological pode crisis now parecer includes not only what we throw mais away, but limpa, also what mas we ela é upload. muito pesada para o Not only planeta. what we burn, but also what we click. Ela, And this is the first movement of the ecological digital nós temos que examine. nos To importar não só realize com o that que nós digital lifestyles queimamos, have mas real com ecological aquilo em que nós footprints, even if clicamos. we never see them. Then, O nosso mundo examine then brings digital, us ele now causa muito into dano education. à Here the criação, picture mesmo que becomes nós não even os more interesting vejamos. and complex, E aí, because AI in quando nós education pensamos na is IA, truly na a gift in educação, many as coisas ways. ficam ainda mais Research states complexas, that it can porque be used for ela personalized é learning, um access dom for em marginalized diversas students, a global maneiras, knowledge at the pela fingertips of one click para o away. nosso Ecological education aprendizado through simulations to personalizado. models. Ela pode And a oferecer student acesso à in a educação a remote village can now access estudantes the same resources as marginalizados, a student in a major pessoas university through this em digital lugares platforms. remotos And that is podem not small. acessar os That is mesmos genuinely hopeful. But again, dados, as it's mesmas important to ask here ferramentas that do we que discern alguém and numa do not just universidade, romanticize num on grande the centro. efforts Mas and possible devemos and the good effects of discernir technology. We need to sobre os discern nossos as well on esforços its para effects on us. reforçar o Because lado bom da there are also risks. tecnologia e como isso nos There's afeta, dependence porque on automation. isso There's an também erosion of critical thinking. nos We rely many arrisca students today, depender da especially if there automação, are teachers erodir, here, learn happy if causar the uma student erosão makes no mistakes pensamento in an essay, crítico. because it shows that they're not Muitos dependent on alunos, AI, on estudantes, ChatGPT. The começam knowledge becomes a a product now, and students ter become respostas data profiles, and erradas em suas classrooms are becoming redações, porque eles surveillance dependem spaces. Or to muito say it simply, da some IA. students no longer ask today, how Alguns do I understand something? estudantes não se Some perguntam como students é que eu ask because compreendi of uma coisa. AI, Alguns which applications or which apps understand estudantes this se for perguntam me. que So aplicativos the vão education entender isso examine no meu asks a lugar. very deep Então, question. o exame sobre educação, o Are we exame de forming consciência sobre persons, educação, nos or are we leva just a fazer uma producing pergunta users? muito Are we educating profunda. conscience? Nós Are we estamos educating formando judgment, pessoas ou produzindo responsibility, usuários? Estamos imagination? educando a Or are we consciência, o simply training julgamento, a people to operate responsabilidade e a increasingly imaginação? intelligent Ou systems? só estamos And this is treinando not as just a pessoas pedagogical a question. operar It is an sistemas anthropological inteligentes one. cada vez mais? And Isso não é só finally, uma questão our examine pedagógica, mas expands from the antropológica. personal E, and educational to the finalmente, structural. por Because fim, AI nós is not neutral. esse exame de AI is not consciência neutral expande because it as reflects economic nossas interests, perguntas sobre a corporate educação, power, porque esse poder não é geopolitical
neutro, mas ele behind the reflete language of nossos interesses innovation, efficiency, and econômicos, o progress, poder das we nossas often find the corporações e a questions that we competição will ask geopolítica em que as estamos. as movers of Laudato Si, environmental Como injustice, parte do digital movimento colonialism, Laudato the Si, extractive e economic models that are happening, nós and devemos nos communities bearing the perguntar cost of sobre technologies o they barely use colonialismo because of the digital. footprints of artificial intelligence. And the minerals here are mined E in one os place. The minerais energy is usados consumed aqui in são another. The profits go somewhere else entirely, of course. And suddenly we conseguidos, realize extraídos de um lugar e something quite consumidos em sobering. outro. What is Então, this? We temos realize that the algumas questões ecological muito crisis sérias para and the discernir. digital crisis Devemos are nos not dar two conta de separate que a crise problems. ecológica e a crise They digital não are são two problemas expressions of the separados. same São technocratic dois paradigm that aspectos do Francis mesmo taught us paradigma 11 years ago in tecnocrático, 2015 in do Laudato Si. qual o It's a Papa way of Francisco relating nos to the world that falou prioritizes control 11 over anos care, atrás, através da a way Laudato of Si. reflecting of É this uma efficiency maneira over dignity, de optimization over de wisdom. And this is the deepest substituir meaning of a seeing and see, otimização discern, act com in a this examen. sabedoria, por We're not exemplo. just Devemos observing what ver is e discernir happening out isso there, nesse but exame we're de consciência. recognizing Devemos ourselves within it. reconhecer a nós And the mesmos examen does como not ask ways to parte desse blame, but problema. when we reflect here, we E ask ourselves, não where nos am I culpar por located in these causa disso, stories? mas What devo me desires shape my perguntar choices? como é que What isso systems do I forma benefit as from? minhas And what kind of escolhas. world am I quietly Quem se quietly beneficia com helping to esses build? sistemas And e only que when we see mundo eu ourselves estou truthfully ajudando a when we construir examine this on the silenciosamente. digital age, Quando can examinamos conversion really isso, begin? a So for the conversão converso, we pode hope to have an começar de ecological and verdade. digital Então, chegamos à parte conversion. da Because conversão, after a conversão contemplation ecológica e examen, this is the digital, most porque difficult step. depois do Conversion. nosso Not strategies, da not nossa policies, contemplação e not do even nosso exame de action yet, consciência, esse but something much passo é o more mais demanding. difícil, It is an porque interior exige demais de transformation. nós. This is the Ele challenging part exige for all of uma us, because transformação at the very heart of interior, que Laudato é a Si, parte mais integral desafiadora ecology must be holistic para a maior parte and de nós. touches what is A far more nossa important conversão in our ecológica lives. deve ser It's because holística, an e essa é a ecological parte mais conversion importante da nossa involves a vida, love for all porque ela that God has created envolve and our responsibility as stewards of dar creation. lugar a Because we todos e can a tudo analyze que the Deus crisis criou. perfectly and still live Posso exactly the same analisar way. a crise Ecological perfeitamente e conversion viver da today mesma must go maneira. deeper than A recycling conversão beans and ecológica solar hoje em panels. It dia now deve ir includes além da our digital reciclagem dos habits, painéis our technological solares, mas os desires, nossos our economic hábitos imagination. digitais, a In nossa other words, not only imaginação what we do, but what ecológica, we os want. nossos And let me desejos give you a digitais. simple E eu vou example. dar a Many vocês of um us say exemplo we muito want a more simples. sustainable world, right? Muitos de nós But when a querem website viver takes no more than 3 seconds to mundo load, we mais feel sustentável, personally mas offended. We get quando angry. a gente 3 espera mais de seconds, suddenly 3 patience segundos disappears and para sustainability um becomes optional. And this is site not just a baixar, technical issue with this a attitude. gente It is a fica spiritual one. impaciente. Because E conversion asks a us conversão uncomfortable questions. é Can we desire limits processo que instead nos of faz limitless perguntas growth? desconfortáveis. Can we prefer wisdom Desejamos over speed? limites, Can we queremos, accept that devemos not everything aceitar que needs to a be optimized, automated, or sabedoria é melhor do que a accelerated? Because velocidade. integral ecology reminds us Podemos the aceitar que deepest algumas coisas não podem ecological ser problem is not carbon, automatizadas ou it is aceleradas, desire. What porque kind a of world do we long for? ecologia What integral kind of tem a future ver do com we imagine as desejo. progress? Que Or mundo what nós kind of life do we desejamos? Que tipo de secretly mundo consider nós successful? imaginamos como And here's where AI mundo becomes a spiritual em mirror, because progresso, AI reflects our desires um back to us mundo at scale. evoluído? If we desire control, Se we nós build systems of desejamos surveillance. controle, Profit, nós we build systems of extraction. construímos Efficiency, we build systems mundo that replace que people. vigia. But if we desire Mas se care, nós we desejamos design for support. cuidado, nós Solidarity, we design for desejamos inclusion. apoio. Se nós desejamos Wisdom, so we design solidariedade, for human nós os flourishing. So yes, planejamos para a even AI must inclusão. E undergo se nós conversion, desejamos and this is not in a sabedoria, technical sense, but in a nós moral and spiritual nos sense. And planejamos para AI ter needs o conversion from florescimento profit to humano. common E good, aí from control to precisa de service, uma conversão from também. efficiency to solidarity,
or to ela simply say, precisa it's not just asking, what can beneficiar we o do? bem comum But em what vez do should be lucro, we o become? serviço em vez do And this is where controle e a education solidariedade becomes em vez da absolutely eficiência. central. E é aí que a Because educação conversion does not se happen torna through software central, porque a updates, it happens conversão through não formation. acontece And através de education update, today de can not atualizações only de be about software, mas skills, através da competence, and formação. E a systems, but educação it must pode become the primary acontecer source apenas of digital através ecological conversion. Not não teaching pode people how ser to só use ensinar AI, what we must habilidades teach is digitais, how to live competência humanly tecnológica ou with otimização de AI. sistema, mas So ela we must deve we must teach each other today how to priorizar a think nossa critically, relação com a discern IA ethically, e to o resist pensamento manipulation, crítico, care for a creation, and o remain free in discernimento a world of ético, intelligent devemos machines. resistir à Or as I sometimes say to my manipulação, students, it's not devemos enough that your devices are priorizar o smart. cuidado com a The real criação. question E is, como eu are you digo aos still meus becoming wise with estudantes, those smart a gadgets? questão And this não is the é heart of que conversion. as coisas se It's not tornem mais becoming inteligentes, mas você anti-technology or está mais romanticizing inteligente the para past, but it's usar about reordering our esses lives objetos to see more than inteligentes. information, Devemos but have better ordenar a nossa desire vida para that ver mais do chooses que informação, mas ter sufficiency melhores over success, desejos. relationship, and meaning É, over mere e performance. Because only priorizar this o kind of significado conversion can sustain us. When em vez da solutions are slow, when performance. systems Porque resist quando change, when os results are not sistemas immediate. resistem Because without à conversion, mudança, os ecological action resultados não becomes são burnout, imediatos. frustration, Sem a or conversão, a ideology. IA But vira with conversion, burnout. action Com becomes a a vocation, conversão, a a hope, a and a ação vira mission. uma vocação, Integral uma ecology in the end is not just esperança e about uma saving the missão. planet, E, it's no about final das healing our way of being contas, human in a a technological world. And that conversão healing always ecológica não é begins salvar not in o algorithms, planeta, not in mas policies, é not in institutions, curar a but in the maneira como quiet, nós, equal, seres grace-filled humanos, work ah, of the conversion of agimos heart. no mundo So for the tecnológico. last part, Actio, Para a última parte, Axio, communal mission is an eu ecological diria que digital a world. nossa missão And this is where many people comunitária, think, finally we do something. mundo But it's ecológico e important to digital, reflect as well that when devemos we're doing something, we do refletir something que quando differently. fazemos algo, And devemos because fazê-lo mention diferentemente, spirituality, em vez de it's fazer never rushed, it's not mais. impulsive, it's not anxious E ver activism. que a So espiritualidade here, não é um ativismo ansioso e Actio não is a é mission born from estabelecer discernment. alguns Action is objetivos not just doing impossíveis. more. A It ação is doing não é fazer together and mais, doing in a é way fazer that juntos flows e from fazer as transformed coisas de hearts. uma And that's why maneira que integral flui ecology a tells partir us de that this action is always corações communal and no one saves transformados. the Por planet isso, a ação alone. é We know all sempre that. comunitária. Not even Ninguém with very salva o good planeta intentions sozinho, and certainly not nem with a com as very good melhores app. We need intenções, each other e in nem this muito part. menos com um And excelente action aplicativo. today Devemos includes very concrete agir things: conjuntamente sustainable e institutional a practices, ação deve ethical incluir AI três governance, coisas muito ecological education concretas: programs, um digital lugar sobriety, de community-based learning. But the reflexão keyword here is not compartilhada, programs. The laboratórios keyword de tecnologia are ética communities. e o And LSAP, testemunho de for futuros example, is not alternativos. Por this platform that exemplo, we have is not nessa building a network plataforma of que nós projects, it temos, is ela forming não a é network of discerning communities. uma rede de We hope that projetos, our mas é uma communities rede para that we formar raise become comunidades. communities of Nós places of queremos que shared as nossas reflection. comunidades They become sejam lugares laboratories de of ethical reflexão technology and compartilhada, que sejam witnesses of alternative laboratórios future. de In other reflexão words, LSAP communities de are meant to tecnologia become ética small e ecological cultures inside a lugar much para larger testemunhar esses technocratic futuros world. And that is alternativos. already a form of prophecy. Isso é Because uma forma de let me offer a key profecia image. já. Many Eu years vou ago, when we dar first uma tried to live more imagem para sustainably and had vocês. this Há alguns anos atrás, conversation with quando a our gente parish pastor tinha, committee here in the tentamos parish viver mais the de uma Philippines, we forma mais started with sustentável, some very falamos com o dramatic nosso resolutions. pároco No plastic, na no waste, no unnecessary nossa consumption. paróquia, nós But falamos after 3 days, some de were não exhausted. usar After 5 days, some were plástico hungry. e After reduzir 1 week, some a were quietly nossa ordering food online again. uso de And energia, this mas usually depois de alguns dias happens estávamos exaustos during com Lenten isso season, where tudo. we promise Isso something to fast, right? aconteceu But durante what a is very quaresma, important to quando point nós out that estávamos changes here is that pensando em everything was algum not tipo de stronger jejum, than willpower, but it was mas about our community working devemos, together. o que And nós vimos sustainability é que became something estávamos nos shared, baseando a na nossa força de conversation, a vontade, practice, a e culture. quando na It becomes verdade possible. a gente And devia the same is se true for digital basear ecology, no that nosso digital ser sobriety is almost comunitário. impossible alone. But it becomes realistic in community.
A And when we, sustentabilidade in our fica communities, begin impossível to quando ask, nós we really need tentamos this tool. exercê-la Does this sozinhos, mas technology serve our mission? devemos Does this platform refletir respect sobre ela dignity em and comunidade. consume more than it gives? Começamos a That is pensar already an action. And sobre AI can genuinely help by supporting us consumir in our menos do que monitoring, nós ecological damos, planning, e community foi aí que organizing, a AI entrou and para global ajudar o nosso ecological learning frameworks. planejamento Here, e AI can para help as communities see nossas patterns, aprendizagens. share A, resources, coordinate ela- efforts, and a learn from IA one nos another ajudou a ver across padrões, a continents. coordenar To esforços go to e the a last points, aprender uns dos in a very real outros. sense, AI can help build De global várias maneiras, ecological a IA solidarity pode with its ajudar a potential. But construir uma and this is the solidariedade most important ecológica line in the global. section for me, Mas, that para AI mim, must a always questão mais remain a importante é que servant a of integral IA deve ecology, ser never sempre its uma master. Because with the serva moment technology da becomes the ecologia master, the integral e logic não a changes. sua Then mestra, speed porque quando ela becomes more vira important mestra, than a discernment, lógica efficiency more muda important than e dignity, aí a optimization more important velocidade than fica mais meaning. importante Or que to o say it playfully, the discernimento, a danger is that eficiência one day we mais no do que a longer ask dignidade what does the e a community need, otimização fica but mais what does the importante do que o algorithm recommend significado. for us Nós to rise. olhamos And at that apenas point, we aquilo have que o not gained algoritmo intelligence, we recomenda. have lost Não freedom. nos perguntamos Because integral sobre o action que a nossa always comunidade protects pode three fazer e things: assim perdemos human a nossa dignity, liberdade. communal A responsibility, ação and the integral common good. deve proteger And sempre essas ethical três coisas: dignidade AI humana, governance is a responsabilidade moral comunitária requirement today e o bem to us comum. who benefits, to E us who isso é mais decides, do and que who must uma be included exigência as well. moral. Because these are not engineering questions, they are social and Essas não são spiritual questions. And this is why questões de LSAP engenharia de communities are so software, mas important são because they sociais e embody something the espirituais. E é world por isso que elas são tão urgently needs: a importantes, different way of porque elas imagining the encarnam future, aquilo not de driven que o by mundo market precisa logic or ah, technological power, urgentemente, but a future shaped by care, que é um sufficiency, futuro participation, and formado pelo solidarity. cuidado, So, participação in e the sense, we hope that solidariedade. our Dessa forma, actors nós here become esperamos signs of que hope, os nossos witnesses that atores another way aqui of living is possible, tenham because action visto is que not the end uma of the nova process, maneira it's de the viver é beginning of the possível, new porque esse cycle: to não act, é to o fim reflect do again, processo, discern é again, to convert again, o início and de react um again more novo wisely, ciclo more de humbly, olhar more de together. And this is novo, not discernir de inefficiency, novo, that is spiritual nos sustainability. convertermos de Because novo in e the end, agirmos de novo. integral No ecology final is das not about, contas, it's not about a, saving the world quickly. a It's about ecologia learning how to integral care for the não world é faithfully, salvar o mundo patiently, rapidamente, communally, and with hope. mas And a digital cuidar age uns dos obsessed with outros e speed, da that may criação be the most com radical action esperança e of em all. comunidade. To end our session for today, I'm sorry, Para I think I'm concluir, over time already. eu The acho que path eu já reminds us passei do that meu before we tempo. optimize the world, we must first interpret it Devemos, eu spiritually. digo que Before we design devemos, technologies, we em must vez first de convert our otimizar o mundo, desires, devemos and before we act, we interpretá-lo must first learn how to see with espiritualmente. wonder, Antes with de honesty, construir discern with tecnologias, conscience, and devemos act with hope. converter os In the age nossos of AI, desejos e, integral antes de agir, ecology calls devemos us for aprender deeply human como conversion, olhar para as where technology coisas. serves life, education, to form wisdom, to become Devemos spaces pensar of no care mundo for em our que a common good. In the tecnologia end, we are reminded serve that à true vida. transformation E somos begins within. lembrados We de que a optimize not verdadeira machines, but our hearts. We transformação design not only systems, but our desires. a- We act not only in the world, começa but from a não vision of com a love. otimização And in de the age of AI, máquinas, when mas do informed nosso minds coração, shape dos hearts desejos do and nosso nurture coração. communities that care for Que creation possamos and então one another. alimentar So as let us go forward comunidades as que cuidem contemplators da who see, criação as e uns discerners dos who choose wisely, outros. and as actors who bring hope. Thank you very Devemos much for discernir listening, o and que I nós bid you trazemos all para a casa good day. juntos. Muito Gracias. obrigado a todos Thank you, e um Ivan. excelente dia a Thank todos you, também. especially Muito in a world that obrigado, moves so Ivan, quickly toward especialmente num mundo optimization and automation, as que you say. avança You've tão really invited us rapidamente to rumo à slow down. otimização e à automação. Você nos Really convidou to a ask, desacelerar, not only can we do with these a tools, but questionar não what só are o que these podemos tools fazer doing com to essas us? ferramentas, mas o que And at the elas estão same time, fazendo you've conosco. resisted fear. E ao mesmo You've tempo, shown você that resistiu ao technology medo, itself você mostrou que a is not a tecnologia destiny. em It can si não é serve um solidarity. destino. It can Ela pode support servir à ecological awareness. solidariedade, It can ela assist pode apoiar a discernment. consciência ecológica e We auxiliar have no a little bit of discernimento. time, and I saw some Temos um questions in the pouquinho de chat. tempo, eu vi algumas I saw perguntas someone make a aqui. comment about the push of Alguém large fez um companies to comento sobre incorporate as AI into grandes every part of empresas society. incorporando And a then I saw IA em another todas as attendee partes da ask a question about the sociedade, freedom we e have uma outra sobre in a the face of liberdade tech que nós giants temos who are diante incorporating AI dos gigantes without da a TI conversation que in ethics. incorporam a IA So I sem think
something conversa I'm sobre hearing from my ética. audience O that I que want eu to ask you, escuto Ivan, aqui is when da communities feel plateia, pressure que eu to keep posso up te perguntar, Ivan, technologically, é se how dá can para a they gente se discern manter to adopt a atualizado tool like com AI and do so a practically, and how tecnologia e can they como decide when to abstain? adotar, We ask our quando participants usar a to submit a reflection, for tecnologia, a IA, example, to discern como their uma work when they ferramenta e first enroll in quando the a gente deve platform. And I saw recusá-la. you had some discernment Então, questions of por your own in exemplo, the eu vi que presentation. você teve But could you share a little algumas bit more on questões what do you seu think próprio about that question, discernimento how you would na respond to it? sua apresentação. Actually, I saw a comment as well that Eu vi esses even accessing comentários this sobre webinar today is acessar esse using webinário technology. hoje em That's true, dia. right? É o Because uso da especially tecnologia, é during the pandemic, verdade. most of us are Especialmente really durante a pressured to pandemia, keep up muitos de technologically, and nós, this rise of AI, estávamos we also pensando are em all como pressured to learn how continuar to use AI, eh, integrate it in education. So what we buscando do, uma and I vida think mais to ecologicamente offer just a sustentável diante reflection de toda here, essa to tecnologia. know E when to todas keep up or not, essas reflexões we ask hoje ourselves as eh, leaders or movers, são what uma will really serve our community pergunta and a what are we nós missing out on? próprios Because como lideranças. Como é que a we need to gente ask if does this deve technology deepen levar o our mission or distract from it, nosso or does it foster participation movimento or create adiante? Como é que a gente dependency? aumenta Here, a I think participação sem that's where aumentar uma policy making dependência da and IA? ethical Eu acho AI que é aí que governance comes. entra Because a the most faithful política de response, of course, governança is da IA. adoption. Porque Because we expand uma das access, questões inclusion, é and a ecological adoção, a awareness. But expansão do acesso sometimes à there's some conscientização abstaining that ecológica, we need to do mas às so vezes that nós we devemos know nos how abster to de limit certas ourselves as well. ah, Because it's we ferramentas. discern here Devemos by aprender recognizing that not a every nos technological limitar e possibility is a reconhecer pastoral que nem necessity. toda Mhm. That we possibilidade need to ecológica é know uma what necessidade can really help pastoral. us Devemos in saber o que our growth, pode nos or if we will ajudar avail these no nosso tools, at least we movimento. know how to regulate them as well, so that Nós we will podemos not be regular o our will and nosso growth próprio will uso not be sacrificed. Thank you for naming dessas that. And I just want to ferramentas say, I mean, hearing de your uma response right now, this is forma clearly an area where many que nos communities are mantém a still discerning. liberdade. Essa é uma área em And que perhaps we can muitas hold together comunidades both ainda the opportunities estão and the cautions discernindo. rather than Podemos collapsing into então pensar either das optimism or fear. oportunidades e dos So thank you cuidados once que again, devemos Ivan. ter And I em saw vez that many people were de asking for your ceder ao presentation. medo ou Just as a ao reminder, this sucesso. E recording will be muita posted in your gente Legato-C está Action platform pedindo a sua dashboard, so keep an eye out for apresentação it e eu there vou next week. lembrar Send an que email once it's nossa ready. apresentação vai estar As we disponível begin na to close nossa this first portion of plataforma our time together, I e do want to vocês podem return to where we acessá-la started. na Today was semana not que simply vem about e vocês vão technology, receber and it a was not apresentação simply por about e-mail. Para information, encerrar essa it was primeira parte about do nosso encontro, eu formation. quero retornar ao nosso ponto And de that's partida, exactly where we're que moving hoje into nós não next. falamos só de tecnologia, In de just a few minutes, informação, we'll begin the mas second sobre part of today's formação, gathering. e é This is a exatamente para isso que estamos 45-minute caminhando agora. interactive Em workshop poucos minutos where we will iniciaremos a help you segunda begin parte do nosso drafting and encontro de refining your hoje, que é uma 2026 oficina Legato-C interativa de plan. 45 This minutos, will be em que nós practical, ajudaremos você a concrete, começar a collaborative. elaborar ou And for aprimorar o those seu of you plano who haven't Laudato registered Si for para the workshop portion, 2026 we're de uma dropping the forma registration prática, link in concreta the e chat now. colaborativa. We'd Para love quem to ainda não join se you inscreveu na for parte prática da oficina, we'll estamos have like enviando a o link de 5-minute break inscrição no after this chat webinar. You agora. can join Vamos us. ter We'll give our 5 interpreters a minutos de chance to relax a intervalo, moment. vamos dar uma oportunidade dos And intérpretes relaxarem um um, pouquinho e as we depois get nós ready for vamos that para part o of our webinário. webinar, E quando we just chegarmos want to nessa parte do emphasize, webinário, if queremos you're able to stay with enfatizar, us, se você conseguir please, ficar please, conosco, por please, favor, let's take from this insight the ability to vamos implement our levar Laudato esse Si plans. insight Thank you sobre again a to habilidade Alonso. de Thank you to implementar Ivan, o to our nosso, interpreters and our behind-the-scenes os team. nossos planos Thank Laudato you Si. for holding Obrigado a threads that allow a global todos, community like ours to meet. Alonso, And Ivan, thank aos you to each of intérpretes, à you parte for the técnica steady, e faithful a work you cada um de carry in your own vocês por communities. estarem We look junto forward to continuing the conosco e journey serem with you, perseverantes not only into nas suas 2026, próprias but into the comunidades. concrete commitments Que that nós begin to take shape possamos today. continuar essa jornada com In this vocês, não Lenten só em season, may we keep 2026, mas walking também nos humbly, compromissos concretos patiently, que and começam a together. tomar forma hoje. We'll see Que each nessa other again soon in quaresma the possamos interactive continuar workshop after this caminhando com 5-minute break. humildade, Thank you, paciência e everyone. união. Vejo Goodbye. vocês em 5 minutos. Obrigado. Tchau, tchau.